nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos teus filhos, e nós não podemos viver sem ti. Paizinho, abençoa meus irmãos que estão nos ouvindo ao redor desse mundo. Dá graça para cada um de nós, para eu que estou falando e para aqueles que vão receber a tua palavra, e que venha de encontro com as nossas necessidades, e que o Senhor venha se alegrar de nós, pois nós te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Bom, agora já estamos aqui, agora vamos, tá bom? Nós estamos falando sobre a armadura de Deus nos 5 sentidos, né? A armadura de Deus nos 5 sentidos. E com isso, estamos falando sobre ouvido, né? Ouvir, né? Porque tem pessoas que pensam que pode se ouvir qualquer coisa. Eu te falo, tem coisas que eu ouço que não me cai bem. E quando é notícia ruim, então, piorou. Não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Quer dizer que é verdade. Então, nós temos que entender que os olhos, os nossos olhos, também ouvem. Como assim, pastor? Meu olho não ouve nada. Meu olho ouve. Porque se eu estou vendo alguma coisa e não tem um som, os meus olhos vai falar, o meu cérebro que tem que ouvir. Entendeu? Os olhos fazem com que você queira ouvir. Você está me entendendo o que eu estou falando? Pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Porque a visão com a audição juntas geram bons ou maus pensamentos. Sabia disso? Você vê uma coisa, uma fruta, por exemplo, e você vê as pessoas comendo, você viu, mas você não viu, mas você está vendo. Você vai querer ouvir daquela pessoa em relação àquilo que ela está comendo. Ou não é assim? Se está bom ou se está ruim. Então os olhos viu e também quer ouvir. E vai gerar no cérebro o desejo de ouvir. Então é muito importante você saber, perdão, que é necessário saber o que vemos e saber o que ouvimos. É necessário. Nós não temos como escapar disso. Nós não temos como. E na semana que eu falei a última vez, eu li um versículo para nós aqui, no livro de Salmos, 94, e versículo de número 9, muito interessante. Eu não vou falar sobre isso porque eu já falei, só vou ler para você lembrar aonde eu falei. E está escrito assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá? E aquele que formou o olho não verá? Então, tem pessoas que se esquecem que nós não estamos na terra sozinhos. Não. Pior que não. Não estou dizendo de pessoas, estou dizendo do nosso Deus. Ele vê e ouve tudo. Tanto vê como ouve tudo. E nós não temos para onde correr. Se formos aos céus, aí tu estás. Se formos lá no Hades, tu também aí estará. Então, aonde eu me esconderei da tua presença? Não existe. Então, os olhos é sério. Os olhos é uma coisa séria. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque Deus vê todas as coisas. E o olho faz a gente pensar. E faz a gente querer ouvir. E hoje tem muita gente ouvindo o que não deve. Nas igrejas hoje, em muitas igrejas hoje, você não ouve aquilo que você gostaria de ouvir. Você sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Está escrito que a palavra de Deus é como um martelo que desmiuça a penha. Está escrito. Então, se a palavra de Deus é como uma pedra que esmiuça, que esmigalha uma pedra, uma penha, um martelo,
Está me dizendo que a palavra de Deus nos choca. Ela nos bate forte. Ela também nos detona. Principalmente se estamos vivendo mal. Principalmente se estamos vivendo fora da palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas não gostam de ir ao culto e ouvir a palavra, porque estão vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, e quando ouve, aquela palavra entra no ouvido, bate lá na miséria da pessoa. Sabe? Bate na miséria, na desgraça da pessoa. Fica com raiva. Não gosta. Ok? Ok? Não é por acaso que Jesus, nos livros finais do Apocalipse, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei! Se você é igreja, meu compadre, ele não está falando para as quatro paredes, não, viu? Parede não ouve, não. A gente fala que pode ter ouvido, mas não é gente que está do outro lado querendo ouvir. Os fofoqueiros, mentirosos, enganadores, estão tudo assim, ó, querendo ouvir para te pegar. Ele está falando, nós somos igreja. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E hoje tem tanta gente nos púlpitos de igrejas falando tanta abóbora. Gente que dá vontade de sair correndo. E não são abobrinha pequenininha, não, são abobrão. Aquelas grandonas. Que o povo vibra, pula, porque está todo mundo no mesmo balaio, está tudo sendo engodado, como dizia meu pai, engodado. Estão sendo cheios daquilo. E eu ouço muitas. Hoje então, e quando eu ouço alguma coisa que não vai de acordo, o que eu faço? Eu vou diretamente na palavra. Vou buscar. E lamentavelmente eu não tenho o meu mentor, meu pai. Que quando eu tinha alguma dúvida de alguma coisa, na palavra eu buscava ele. Eu falava, pai, eu estou com uma dúvida, eu queria que o senhor me explicasse. Ele dizia, pega a Bíblia. E era assim. E ali estava. Então, nós temos que... Olha, gente, vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Sabe? Eu estou falando para você, para mim, para nós. Nós precisamos ser um pouco mais sábios. Até então inteligentes. Porque se escuta muita coisa mentirosa hoje nas igrejas, e o povo pula da piroleta, e o irmão está achando que está abafando lá. Só que ele sabe que ele está falando mentira. Isso é para enganar, para agradar o povo. Nós não estamos aqui para agradar o povo. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E se o povo está com Deus, eles serão agradados. Eu gosto de palavra que me põe um reto, que me desafia. Porque a palavra de Deus, ela te põe num caminho. Porque quando nós estamos servindo a Deus, nós não podemos ter a nossa própria visão. Como é que é, pastor? Sim, não estou falando visão humana de óculos, não. Do céu. Deus traça a visão dele, põe nos nossos corações, e a nossa obrigação é seguir essa visão. É mesmo? Sim, senhor. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens, pôs no coração de ir, acho que é para Listra, se não me engano, e o Espírito Santo disse para ele, não, Paulo, você primeiro vai passar em Macedônia. E ele não pensava em ir em Macedônia. Então, Jesus sempre nos disse, através do que ele falava, quando ele falou a Nicodemos, ele disse, olha Nicodemos, o vento sopra e você ouve a sua voz, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e assim são todos aqueles que são enviados pelo Espírito. Então, quer dizer, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que ouvir a voz dele. E você vai caminhar na visão que ele te der. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você está me entendendo? Porque senão, você, somos donos de nós mesmos. Como hoje tem muitos pastores que acham que são os donos da igreja. Só que eu não vi eles crucificados lá. Se tivesse, estava podre. Que quem morreu pela igreja
é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. Ele sim eu venero. A Ele dou a honra e a glória a Ele. Dou minha honra para Ele. Dou. Agora nós temos que aprender uma coisa, que os olhos também querem ouvir. Eu duvido que você vai num lugar que estava falando e você começa a ver, você fala assim, até palpa. É natural, é normal que nós façamos isso. Então, nós temos que entender o seguinte, o que é que nós estamos ouvindo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que você está ouvindo? A Bíblia diz, tem gente que vive cambaleando nas igrejas hoje, porque não ouvem palavra de Deus. Não ouvem, ouvem histórias. Eles entram vazio e saem murcho. Igual saco murcho, assim, pega aquele saco de papel, de plástico, sai assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra coisa, gente. Eu ouço notícias ruins, eu fico mal. Nossa, como eu fico mal. Quando eu ouço uma notícia ruim, me fere a alma. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, aquilo parece que me por dentro, assim, ó, o meu homem de dentro se levanta, fica de pé e diz, opa, vamos embora ali. Vamos porque a coisa é boa. É assim que acontece. Agora, irmão, você está mal, irmão. Você está down, como a gente fala em inglês, está down, está para baixo. Vê primeiramente o que você está ouvindo. E depois vê o que você está vendo, porque você vê e ouve. Não tem como escapar. Não tem. E outro dia eu vi um negócio aqui, até comentei. Que acabou domingo. Um negócio de beleza latina no canal hispano. Uma moça casada dando um beijo num artista, num ator. Que é um homem comum. Não vejo nada de especial desses caras, não. Mas ao contrário, são muito vivo, ó. E o marido vendo. Aquela imagem me caiu tão mal. Que eu fiquei mal. Falei, gente, isso é adultério. Então você presta atenção que a vista e o ouvido eles andam no mesmo lugar. Aí eu te pergunto assim, você tem a armadura de Deus? Porque é o seguinte, se você tem a armadura de Deus, com certeza você tem o elmo, que é o capacete da salvação. E o elmo Deus nos deu para quê? Para proteger os nossos 5 sentidos de todo ataque do inferno. Porque se você está sendo tentado com os olhos ou pelo ouvido, você vai querer pôr a mão. Ou vai querer pôr a boca. Né? Um cigarrinho, enfim. Você está me entendendo o que eu estou falando? E nós temos que ser prudentes em querer escutar coisas que realmente vão nos edificar. Temos que ser prudentes. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque o diabo sabe como tratar com eles. Nós que somos filhos da luz, não somos tão prudentes, porque nem sempre estamos sendo guiados pela luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele disse que Ele é a luz do mundo. E a Bíblia diz que quem anda nele não andará em trevas. É o que está escrito. Agora, você ouve com os seus olhos lendo a palavra? Você entendeu o que eu falei? Não? Vou repetir de novo devagarinho. Você ouve com os seus olhos lendo a palavra. Porque quando você ouve com os seus olhos lendo a palavra, o Espírito Santo vai falar com você. Vai te mostrar. São coisas que eu estou te falando que você não me pergunta por que não. I don't know. Eu sei que estou te falando porque Deus está mandando te falar, eu estou falando. E é para mim também. Eu, quando vou ao culto aqui na nossa igreja, aqui na igreja que eu assisto, Assembleia de Deus da Nova Jerusalém, o pastor lê. Todo domingo ele lê a Bíblia ali na tela, na pantalha, né, como a gente chama, na tela. No projetor. Apagar meia luz, fica meia luz apagada e ele fica lendo lá. Mas eu leio na minha Bíblia. Porque isso vai me fazer mal acostumado de levar minha Bíblia. Eu vejo vários irmãos com as suas Bíblias. E alguns poucos sem nenhuma Bíblia. Porque se o pastor está falando alguma coisa que me interessou, eu vou na Bíblia e vou procurar. Eu vou escrever. Está me entendendo? Não é questão de ser melhor que ninguém não, gente. Aqui não se trata de ser melhor. Não. Aqui se trata de fazer
a vontade do Pai e agradar o Pai. Essa que tem que ser o nosso desejo como filhos de Deus. É essa. Então o que acontece? Às vezes a gente acha, pelo fato de ir ao templo, né? Bem vestido, que está tudo maravilha. Mas nós nos esquecemos que Deus está nos vendo e Deus está nos ouvindo. O que é que estamos falando? E o que é que estamos pensando? Deus está ali. Na sexta-feira eu até falei para os irmãos, irmãos, engraçado, né? Que nós não fazemos o mínimo caso de que Jesus está aqui na igreja. Os caras tudo assim me olhando. Algumas coisas dá para você ouvir, que está no YouTube e está na minha página do Facebook. Que eu estou de camisa branca. Eu tenho duas, uma de camisa preta e uma de camisa branca. Eu estou de camisa branca. Aí tá os 4 vídeos que foram postados em minutos pequenos. Então, Jesus não disse, eu estava falando que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e o nosso maior pecado é a desobediência à palavra, não obedecer. Esse é o maior pecado do crente. E não tem quem, aí não tem bamba não, aí não tem apóstolo, aí não tem papa, aí não tem besta, bispo, aí não adianta, aí entra tudo. Porque nós falhamos, nós não obedecemos. E Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3, eu estou aí. Ainda perguntei, você está vendo Jesus aqui? Pô, você não está vendo porque você não quer, porque ele está aqui. Não é com os olhos humanos. Então, nós temos que entender estas coisas. Eu preciso entender estas coisas. Que os nossos olhos também escutam. Faz a gente querer ouvir. E eu quero que você veja comigo aqui na palavra. Vamos ler aqui. No livro de Provérbios. No Provérbios 12. Né? E o versículo de número 15. Olha o que diz aqui. Provérbios 12, 15. Diz assim. O caminho do insensato é reto aos seus olhos. Ai, papai. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Você entendeu? Então, aqui está me dizendo o seguinte, que eu consigo entender, né? Que eu consigo entender para mim aqui, eu quero falar para você o que eu consigo entender. É que quando você vê as coisas como eu tenho dito, a tendência da gente, às vezes, é até querer ouvir. Né? Às vezes eu estou vendo um negócio na televisão e está com o volume tão baixo. Eu estou vendo. Mas o cérebro está dizendo, eu quero ouvir. Através dos olhos. Aí você vai aumentar o volume para você ouvir, não é assim? Então, quando você deixa de ouvir os planos de Deus... Ô meu querido, ô minha querida, o Senhor Deus disse para nós no livro de Isaías, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Que o caminho dele é mais alto do que como o céu e a terra para nós, em relação a nós. Mas tem muita gente que acha que os seus planos na obra dele é o plano perfeito. Ele é o 007. Entendeu? Ele pode ser chamado de pastor, o que for, 007, que todos os planos dele é perfeito. E na verdade, para ele, é superior aos planos de Deus. Mas de vez em quando você vê um 007 chorando, né? Não vê aí não? Ai, meu Senhor. Por isso que nós temos que prestar atenção no que diz a palavra. E não sermos, como diz aqui, insensatos. Em espanhol é nécio. Bobo, tonto, não podemos. Temos que ser sábios e dar ouvido. Porque quando o Espírito Santo... Porque Deus tem projeto para nós, Deus tem projeto para a igreja, Deus tem projeto para a nossa família. E nós temos que dar ouvido ao que Deus está falando. Temos que dar ouvido. Sabe? E querer ouvir. Porque quando você vai no culto, você está vendo, mas você não quer só ver, você quer ouvir. E todos somos assim. A gente está lá no culto sentado, sobe um irmãozinho lá, vai cantar, aí vai falar, não, é um absurdo, né? Diz assim, eu vou cantar para o meu Deus e tal, a honra e a glória é dele e tal. Quando começa a cantar, irmão, dá vontade de você tampar os ouvidos. Que canta tão ruim, tão mal, tão desafinado.
Mas você no mundo, você não vê ninguém fazer isso. Não. Mas nós somos assim. Por quê? Porque nós não valorizamos, dando ouvido à palavra de Deus, sobre aquilo que Deus fala conosco. Nós não damos ouvido. Nós não damos ouvido. Pronto. Quando estamos lá no buraco, lá na pindaba da vida, já lá, aí a gente vai lembrar que tem um Deus. Aí é que vamos lembrar que tem um Deus. Aí Deus vai cruzar os braços dele assim, ó, como eu estou fazendo aqui. Se você vai ver, ele vai dizer, é mesmo, cara, você está na pindaba, é? É mesmo, é? Eu não queria que você estivesse nessa pindaba de vida, não, pai. Mas eu falei com você quantas vezes você não me ouviu. Você estava olhando para o outro lado. E quando você olhou para o outro lado, você ouviu outra coisa. Ei! Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Eu não posso. Eu digo para você, eu não posso. Sou um miserável pecador. Eu não posso. Não posso. Então, eu sigo fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Ok? Sigo fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, meu querido irmão, parece-me que eu tive um probleminha aqui, mas eu vou restabelecer esse probleminha, parece que eu estou observando aqui, mas não tem problema não. Fique em paz, não se preocupa não. Ok? Eu mais ou menos tenho uma ideia do que aconteceu aqui e já estaremos de volta aqui. E a gente vai dar seguimento naquilo que nós estamos falando. Mas fique em paz, fique tranquilo. Não fique aí aborrecido, porque, gente, coisa de você que mexe com coisa de internet, você que mexe com essas coisas assim, você tem que saber que você está sujeito, você corre o risco, ok? Você corre o risco de ficar assim, dessa forma. Mas eu vou entrar de volta e vamos terminar, né? Vamos falar o que estávamos falando, só para a gente fazer o fechamento, tá bom? Só para fazer o fechamento. E assim que eu fizer o fechamento, então eu vou agradecer a você, tá bom? Mas fique em paz, assim que voltar aqui a nossa internet, que deu uma caidinha como sempre acontece, voltando aí a gente vai estar aqui simplesmente fazendo o fechamento, para que você não fique tão aborrecido, né? Porque eu também fico aborrecido, não gosto. Nosso Deus, Ele merece sempre o melhor, né? Então, estou esperando que regresse. E regressando, nós estaremos aqui. Então, concluindo com você, né? Bom, tá voltando ali. Vamos voltar aqui, né? Vai voltar aqui, a gente já vai dar continuidade, tá bom? Fique tranquilo, fique em paz. Vamos lá? Bom, a coisa é assim, voltou aqui, já estou de volta aqui com você e vamos aqui